chamava Moisés. E substituir Moisés, ser o sucessor de Moisés, não era para qualquer um chegar e tomar a liderança de Moisés, se alguém não fosse preparado de uma forma especial. Os primeiros versículos, ele nos diz que Josué é filho de Nun. Só aqui nós já podemos perceber e entender que aqui o Josué ainda era o filho de Nun. Josué ainda não tinha, conforme no capítulo 6, Josué ainda não era famoso, mas Deus já conhecia Josué e o próprio Moisés já conhecia Josué. A gente para e vê que se está escrito que é filho de Nun, Nun era alguém que tinha um nome feito diante da história dos hebreus. E a Bíblia pouco fala sobre a história de Nun. A Bíblia, ela quase não dá muito parecer sobre Nun. Nós vamos procurar e vamos ver falar de Nun, mas não diz quem era Nun, a não ser que era pai de Josué. Isso tudo desperta uma curiosidade para a gente entender quem era Nun. Quando na verdade nós vamos à história dos hebreus, vamos procurar, vamos pesquisar e vamos tentar conhecer um pouco da história de Nun. Nun era um escravo revoltoso, alguém que estava sendo escravo lá no Egito, alguém que conhecia Deus, alguém que era hebreu e que estava sendo escravizado, mas era um escravo que mais apanhava do que fazia o serviço de escravo. Por que Nun mais apanhava? Porque ele não aceitava dentro de si a escravidão que o povo de Israel vivia lá no Egito. Quem conhece, meu irmão, a parte boa, a parte da bênção, jamais vai se render àquilo que colocam diante de ti. Quem conhece o bom alimento não vai querer um alimento requentado. Quem conhece a presença do Senhor não vai aceitar qualquer coisa. E quem conhece o que Deus faz, sabe que uma hora Ele vai se levantar e vai dar vitória. E Nun tinha uma missão que era de mostrar para o povo que estava lá dentro do cativeiro que aquilo ali não era lugar para o povo de Israel. E durante todo o tempo em que Nun passa sendo escravizado, ele mais apanhava do que estava fazendo serviço braçal, amassando barro para poder fazer telha para Faraó. Na verdade, Nun ele se levanta como alguém que Deus precisa, um revoltado para poder fazer a vontade do Senhor. Talvez nos dias de hoje muitos possam dizer para mim e para você: você não vai chegar, você não vai conseguir, porque o que colocam diante de ti são coisas limitadas. Você tem apenas uma escravidão diante pela frente, você não tem capacidade, você não vai sair daqui. E o que vinha à cabeça de Nun era que um dia o Deus de Israel se levantaria e mandaria alguém para poder libertar o povo do Egito. E diante disso tudo, Josué vai crescendo, ainda não com o nome de Josué, com o nome de Oséias. Ele vai crescendo e vai vendo a atitude do seu pai. Aqui eu entro para falar de Josué, que ainda com o nome de Oséias, porque a história vai dizer que Nun ele apregoava para que o povo não deixasse nascer mais ninguém dentro da escravidão, porque o sofrimento que Nun passava, ele não queria que os seus que viessem depois, ainda que nascido no Egito, mas mesmo assim permaneceria sendo o povo hebreu, não nascesse para sofrer. E num desses dias acaba nascendo Oséias, porque o nome de Josué era Oséias. E a história dos hebreus vai nos falar o quê? Que Oséias, com 8 anos, ele vê o pai dele tomando uma surra. E ele se revolta, e ele se levanta, e ele olha, e ele fica indignado com o carrasco, e a surra muda de endereço. Sai de Nun e vai para Oséias. Só que quem tem forças para se levantar, quem tem atitude, saiba de uma coisa: o seu nome vai ficar marcado. Porque o Deus de Israel está presente aqui nessa noite, e ele levanta aqueles que ainda estão no anonimato. E a história vai seguindo adiante. E Oséias começa a caminhar com aquele sinônimo de quem é revoltoso. Quando Moisés entra
para libertar o povo. Eu estou aqui avançando um bocado, porque ainda tem bastante coisa. Quando Moisés vem com o mandato do Senhor para tirar o povo de Israel, ele começa a caminhar e sai do Egito. Quando ele sai do Egito, o primeiro milagre é o mar se abrir, o povo passar com os pés enxutos. E ele começa a ver um caminho para poder seguir e chegar mais rápido. A história vai dizer que o Senhor fala assim: não, você vai ir por aqui, Moisés. Aonde o Senhor queria que Moisés passasse, era um lugar que estava situado os maiores guerreiros do deserto. Um povo que já estava ali há muito tempo e tinha como fama seus maiores saqueadores. Um povo que vivia no deserto, sabia da estratégia do deserto e sabia quando alguém vinha para eles poder tomar tudo que tinha e fazer tudo que eles queriam, porque ele é considerado os melhores do deserto. Eu imagino Moisés falando: Senhor, por que tu quer que nós tomamos aquele caminho? Se por aqui nós podemos ir alguns dias a mais, mas nós podemos chegar ao caminho certo na qual tu quer. Só que Deus, na minha e na sua vida, Ele sempre vai querer que você faça, para que o nome dEle seja engrandecido e que um milagre aconteça sobre a mim e sobre a sua vida. Aleluia! Agora Moisés tinha que preparar um exército para poder guerrear contra um povo que estava descansado no deserto, um povo que era preparado para saquear, para guerrear. E agora Moisés precisava de passar por aquele caminho, e os soldados que Moisés tinha eram apenas pessoas que viveram na época da escravidão, pessoas que muitas das vezes tinham o braço quebrado, pessoas que tinham um dos seus olhos perdido, porque os carrascos batiam sem pena, os carrascos batiam para poder maltratar o povo de Israel enquanto ainda estava no Egito. Só que Deus sempre vai operar um milagre em cima daqueles que você olha e diz: não vai acontecer e não vai sair nada daí, mas é daí que o Senhor gosta de levantar, é daí que Ele gosta de fazer. Quantos de vocês que estão aqui hoje que Deus tem promessa, mas eu quero te dizer, para a promessa se cumprir, você precisa de vencer a dor e entender que o Senhor está sob o controle e que Ele tem todo o poder e autoridade nesta noite. Aleluia! Aleluia! Glória! Tem horas que você tem uma missão a cumprir, mas você não tem ninguém ao seu lado para olhar e falar: esse é capaz, com essa eu posso contar. Mas Moisés olha: e agora, Senhor, prepara um exército. E quando ele sai para poder preparar um exército, vem Oséias de encontro. E quando Oséias chega diante dele, ele dá essa missão para Oséias, para poder preparar um exército. Ei, irmãos, qualquer outro poderia chegar e dizer assim: ó, chama outro, porque eu não vou. Esse povo está cansado, com o braço quebrado, com o olho furado. Como é que nós vamos encarar as pessoas mais fortes no deserto? Como é que nós vamos passar por este caminho? Até mesmo porque nós temos este caminho aqui para seguir, que é mais fácil, é mais fácil a gente chegar por aqui do que a gente ir por aqui e morrer. Mas não. A atitude de quem Deus chama é a atitude de quem se levanta e não vê dificuldade. Quando Deus quer te levantar e você coloca dificuldade, Deus já olha para você e já não te vê, porque Deus, Ele já conhece o meu, o seu futuro. Ele sabe quando você tem medo, Ele sabe quando você está triste, Ele sabe quando o caminho está apertado, e Ele sabe quando alguém é covarde e não pode contar com aquela pessoa. Porque Ele chama Jeremias e fala o quê? Jeremias fala: eu sou apenas uma criança, mas se eu estou contigo, quem será contra você quando Deus está contigo? E Oséias se levanta, prepara o exército. Vamos adiantar um pouco isso aqui para mim entrar dentro da palavra dessa noite. Ele prepara o exército para poder seguir adiante. Um dia de treinamento, irmão. Olha só, se era hoje à tarde, amanhã à tarde ele tinha que estar com o exército preparado para poder guerrear. E ele sai para a batalha. Escute isso nessa noite.
Quando você sai para a batalha, que o Senhor está na frente,